Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um webinar. Esse webinar será sobre Microsoft SharePoint Online. Mais um de muitos. Então, para a gente começar essa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre a MapData. A MapData, juntamente com o grupo NTI, nós somos uma revenda de software focada em Autodesk, Adobe e Microsoft. Então, a gente trabalha tanto na parte de revenda de licenciamento desses fabricantes e também na parte de suporte técnico. Também trabalhamos na parte de consultoria, também tem nossos cursos em EAD na nossa plataforma, no nosso site. Estamos há mais de 31 anos no ramo da tecnologia, ajudando várias empresas por esse Brasil. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Isabela Bueno, eu sou técnica Microsoft aqui na MapData. Eu sou graduada em Tecnologia da Informação, trabalho no time de pós-venda aqui na MAP, ok? E meu papel aqui na MAP é ajudar as empresas a migrarem para a nuvem de forma eficiente e segura. Então, se vocês precisarem de algum apoio na parte de suporte técnico, podem contar comigo, ok? Essa será a nossa agenda. Eu vou falar sobre o gerenciamento de permissões do SharePoint Online, certo? O gerenciamento de acessos que você consegue ter com usuários externos e interno também. O backup do SharePoint, que é uma nova ferramenta do Microsoft 365, juntamente com o Microsoft Syntex, beleza? E o gerenciamento de armazenamento. A gente vai ver formas de reduzir o nosso armazenamento do SharePoint. Então, para a gente começar falando no ambiente nuvem, acredito que a gente tenha que voltar no ambiente on-premise, que tem muitas empresas que ainda utilizam esse método, mas que acredito que tem algumas desvantagens sobre. Então, uma delas seria as despesas que você encontra utilizando esse ambiente local. Por quê? Porque você pode ter custos com manutenção de hardware, você precisa frequentemente trocar memória, você precisa de mais processamento, você precisa de mais espaço físico no seu servidor. Então, você precisa gerar esses custos frequentemente, certo? O risco de perda de dados, tanto nos desastres naturais da organização, tanto também na perda de equipamentos, como o uso do HD, que a gente utiliza para fazer o backup, pode ocorrer de ele se quebrar ou algo do gênero. Então, acaba não sendo um método tão seguro. Muitas empresas utilizam o backup e isso é válido. Mas, toda vez a gente precisa ficar trocando HD, precisa ficar de olho no backup. Então, são dores de cabeça que a gente enfrenta usando o ambiente on-premise. A escalabilidade, então, se a gente precisar de mais processamento, mais memória RAM, a gente precisa correr atrás para poder solucionar esse problema. E não é tão simples como utilizar no ambiente em nuvem, que você dá alguns cliques e você consegue aumentar esse processamento. Você precisa fazer essa manutenção de uma forma física, de uma forma manual, você precisa tocar no seu servidor. Então, é um processo mais burocrático, digamos assim. Fora o espaço físico que você precisa ter na sua organização para você manter esse servidor. Fora os custos também que você precisa ter com o ar-condicionado, que precisa ficar ligado, 24/7. E aquele servidor gigante na sua sala, ocupando um espaço que talvez você poderia utilizar para uma outra forma, para uma outra sala. E como a gente vai falar sobre documentos, depois da Covid-19, as empresas implementou o uso do home office, que a gente trabalha em modelo home office. E aí você precisa acessar esses arquivos da sua casa. E com isso as empresas precisaram implementar o uso da VPN, que acaba gerando mais despesas para a organização. Bom, antes da gente iniciar sobre o SharePoint Online, eu gostaria de falar a diferença entre o OneDrive e o SharePoint, que muitas pessoas têm essa dúvida entre ambos. Então, acho bacana eu ressaltar essa informação para vocês. Então, o que é o OneDrive?
O OneDrive é um aplicativo que você utiliza no seu desktop ou em nuvem, no seu navegador de preferência, que ele é utilizado para uso pessoal corporativo. Então, são arquivos que somente você irá trabalhar, são projetos que você irá ter, ok? Então, planilhas do Excel, documentos Word, você que irá trabalhar com esses documentos. E cada usuário, ele tem 1 tera. Então, cada usuário licenciado o OneDrive, ele tem 1 tera para uso, que é bastante coisa, certo? E agora a gente vai falar sobre o SharePoint. O SharePoint, ele tem a mesma pegada do OneDrive, porém a diferença entre ambos é que o SharePoint é para uso entre equipes. Então, são arquivos que toda a sua equipe ou organização vai trabalhar em conjunto, ok? Então, pensa no seu file server local, que você deixa os arquivos em um diretório para a organização acessar, é o mesmo esquema do SharePoint. Então, ele vai centralizar esses documentos para a sua organização poder acessar. Então, você vai colaborar entre equipes, certo? Ele vai ser criado em sites de equipe, sites de SharePoint. Vocês vão ver que depois, esses sites de equipe, é porque ele é integrado com o uso do Teams, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E o que é esse site, né? Esse site, pensa num diretório no seu file server local. Então, tem o diretório de cada departamento, como, por exemplo, o RH, o financeiro, o TI. Esses são os diretórios e a gente consegue montar essa mesma estrutura dentro do SharePoint. Então, a gente consegue criar sites de cada departamento com os seus devidos arquivos. E conseguimos também personalizar com a nossa identidade visual. Então, por exemplo, aqui na Mapdata, a gente pode implantar o nosso logo, utilizar as cores preta e vermelha, que é o nosso padrão. E você pode fazer isso na sua organização também, certo? Antes de a gente começar a falar sobre os documentos em si, é bacana ressaltar que o SharePoint ele também serve como uma intranet. Então, você pode colaborar tanto com arquivos, ok, centralizando documentos, tanto com uma intranet, que é um hub, um mural na sua organização, que você pode publicar informações sobre a sua empresa. Mas não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no canto superior direito, mas aqui mostra a temperatura do ambiente, mostra as informações que a empresa publicou. Então, você pode também publicar o mural de aniversário da sua organização, o lerite, consegue montar uma estrutura de colaboradores, então mostra todos os colaboradores da sua organização ou os funcionários novos que entrou. Consegue publicar muitas variedades de informações sobre a sua organização nesse lugar. E os seus usuários, seus colaboradores, conseguem acessar tanto no desktop tanto no dispositivo móvel. Isso é muito bacana também. Então, vale ressaltar que você que tem o SharePoint já na sua organização, você que tem a licença do SharePoint, você consegue utilizar para montar a sua intranet. Perfeito? E você consegue também personalizar com a sua identidade visual. Vou falar um pouquinho sobre o SharePoint. Então, o que o SharePoint online ele vai trazer para mim de benefícios? Eu não consigo listar todos os motivos, mas garanto que ele é muito eficiente. Então, ele vai trazer a integração com o DLP, prevenção contra a perda de dados, todo o sistema de compartilhamento que ele possui, tanto compartilhamento para o usuário interno quanto o usuário externo, trabalhar em coautoria, certo? O histórico de versão, que eu vou mostrar para vocês o que é esse histórico, ok? A espécie de auditoria também que o SharePoint Online tem, as duas formas de auditoria. A integração com o Teams, as lixeiras, que tem a lixeira de primeiro e segundo estágio, integração com o Explorer e outras informações que eu vou trazer também sobre o SharePoint Online. Então, para a gente começar, trabalhar em coautoria, o que seria isso? Você consegue trabalhar no mesmo documento com mais pessoas. E o SharePoint Online ele consegue fazer isso quando você sincroniza o seu SharePoint na máquina. Lembrando que para você sincronizar o SharePoint na máquina, você precisa estar logado no seu OneDrive, certo? E aí você consegue abrir um documento e uma ou mais pessoas conseguem colaborar nesse mesmo documento. Então, como vocês podem ver aqui na imagem que eu coloquei, as duas mulheres estão trabalhando no mesmo documento
e o Excel informa que tem mais pessoas envolvendo. E se você tiver numa planilha no Excel, por exemplo, e tiver numa coluna, essa coluna vai mostrar as iniciais de quem está acessando essa coluna naquele determinado momento. Então, é algo muito, digamos, pontual, certo? Na imagem da direita, a gente tem o sistema de compartilhamento, então a gente consegue distinguir se a gente quer que esse compartilhamento ele seja para pessoas somente da minha organização. Então, somente pessoas da MapData vai conseguir acessar os arquivos do SharePoint, e se alguém tentar compartilhar esses arquivos, não vai conseguir. Convidados existentes. Então, são convidados que já existem no seu Entra ID, quando você convida uma pessoa de outro domínio. Convidados novos e existentes. Então, a gente consegue convidar pessoas para a nossa organização, para o nosso tenant, e qualquer pessoa. Então, essa pessoa não vai precisar de nenhum token para poder acessar, nenhuma validação. Nessa imagem, eu estou mostrando um histórico de versão, que seria basicamente o seu documento. Vamos pegar um documento Excel, uma planilha no Excel. E, por exemplo, eu fiz uma alteração nesse documento, mas fiz de uma forma indevida. E aí o meu colega ele precisa acessar essas informações que eu fiz a alteração. Então, eu vou lá no meu documento, clico nos 3 pontinhos no SharePoint e vou em histórico de versão. E ele vai trazer todas as versões dos meus arquivos. Então, tudo que eu editei vai estar versionado aqui. E consegue mostrar também quem modificou. Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que talvez esteja pequeno, mas ele traz o autor da modificação. E também tem os gigas, os kbytes desse versionamento. Então, cada versão, ele ocupa espaço no seu SharePoint. Lembre dessa informação, ok? Então, se você juntar todos esses kbytes, vai estar ocupando o espaço principal no seu SharePoint. O SharePoint, ele trabalha também com a lixeira de primeiro e segundo estágio, que o pessoal não sabe sobre isso, e eu acho que é muito importante ressaltar. Porém, ela não é um backup, ok? Ela não serve para backup, mas vai ajudar em situações que a gente acha que já perdeu o arquivo, que já não tem mais jeito, mas a lixeira está lá para nos ajudar. Então, o que seria essa lixeira? A gente foi lá excluir um arquivo muito importante, e ela foi para a lixeira comum, como é no Explorer. Quando a gente deleta um arquivo, ele vai para a lixeira. E no SharePoint, a gente foi lá e mandou a lixeira, apagou esse arquivo da lixeira. Esse arquivo ele foi para a lixeira de segundo estágio. Então, você tem 2 formas de recuperar, tanto na primeira e tanto no segundo estágio. E esses arquivos eles ficam retidos por 93 dias. Então, você tem muito tempo para conseguir recuperar esses arquivos importantes que alguém possa ter excluído de uma forma indevida. Ok? Mas lembrando que não é um backup. SharePoint trabalha também com a parte de auditoria. Então, tanto no portal de conformidade do Microsoft 365, você consegue auditar o que o usuário fez, o que o usuário excluiu, o que ele acessou. Não só o SharePoint, mas outras ferramentas também do Microsoft você consegue auditar neste portal de conformidade. Ok? Então, você consegue escolher as atividades que você quer auditar. Como eu mencionei, eu quero saber quem excluiu tal arquivo. E você consegue extrair um relatório depois disso com todas as informações que você solicitou para essa ferramenta. Então, ela é muito bacana, é muito fácil de utilizar também. Você só precisa habilitar ela no seu portal, beleza? Se vocês precisarem de ajuda depois, vocês podem entrar em contato com o nosso tipo de suporte ou comigo, que a gente ajuda vocês a habilitar essa auditoria. E vocês podem utilizar também para as outras ferramentas. E tem auditoria no site do SharePoint. Essa auditoria ela fica presente na página principal dos usuários finais, ok? Então, se você vir aqui no ID informação, no seu site, ele vai trazer quem renomeou, quem editou, quem criou, ok? Você consegue ter esse controle também, dessas 2 formas. O SharePoint ele tem integração tanto com o Explorer, tanto com o Mac. Então, o pessoal acha que não dá para usar SharePoint no Mac. Funciona assim, funciona muito bem.
Então, vocês podem ver aqui na tela da esquerda, a gente tem o Contoso, tem o OneDrive Contoso e tem o OneDrive pessoal, ok? O SharePoint, como que você faz para diferenciar o SharePoint do OneDrive? O SharePoint ele tem um símbolo de prédio no seu Explorer. Então, esse aqui é o SharePoint e o OneDrive que nós conhecemos. Então, essa é a forma que você faz para diferenciar entre ambos, ok? Ele não fica junto, ele não vai ter essa mistura entre os arquivos. Ele é bem centralizado, dividido, okay, entre o SharePoint e o OneDrive. Porém, aquilo que eu mencionei, para você poder sincronizar o SharePoint no seu Explorer, você precisa estar conectado no OneDrive, perfeito? E também tem a integração com o Mac, como vocês podem ver, aqui tem o SharePoint, aqui o OneDrive, ele fala o nome da organização. Aqui tem o OneDrive corporativo, aqui não dá para ver. E aqui tem o OneDrive pessoal. Então, ele também funciona com outro tipo de sistema operacional sem ser o Windows. O SharePoint, ele é integrado com outras ferramentas. E eu achei bacana eu trazer essas funcionalidades para vocês, por quê? Deixa eu botar aqui. Porque a gente passa muito tempo no Teams. O Teams, eu acredito que é o maior meio de comunicação quando nós usuários da Microsoft, né, utilizamos o Teams como maior meio de comunicação. E o melhor de tudo é que ele integra com outras ferramentas. Então, eu vou mostrar a integração do SharePoint com o Teams para vocês. Aqui eu vou passar um vídeo aqui. Understanding the integration between SharePoint and Microsoft Teams allows you to maximize the effectiveness of collaboration tools in Microsoft 365. When creating a new team in Microsoft Teams, you can choose between two types of teams: public teams, which are open to anyone in the organization, or private teams, which can only be seen by people you invite. Once you've finished creating a new team, a SharePoint site is automatically created and connected to the Files tab in the team, which is also where you can open the SharePoint site itself. All teams include channels. Channels are places in a team where you can collaborate with others on a specific topic, project, or activity. There are 3 types of channels that can be created in Microsoft Teams: standard, private, and shared. When you create a standard channel, a new folder is created in that team's SharePoint site for that channel's files. When you create a private channel, which contain only certain people from the team, or a shared channel, which can contain people from the team as well as people outside the team, a separate SharePoint site is created just for that channel. If you create a SharePoint team site, a team is not automatically created in Microsoft Teams. To add a team, you can either click on Add Microsoft Teams on the site's homepage, or you can create a new team in Microsoft Teams and choose to create the team using your site's Microsoft 365 group. Então, vocês conseguiram ver a forma de vocês criarem um site através do Teams, ok? Vocês conseguem integrar essas informações entre ambos. Isso é muito legal. Então, você que passa a maior parte comunicando pelo Teams, você consegue centralizar esses arquivos também. Perfeito? Então, aqui nessa tela, eu vou mostrar um pouco sobre a interface do usuário final. Ele vai utilizar o SharePoint para subir os arquivos. Eu acelerei um pouco o vídeo, mas basicamente essa aqui é a tela que nós vamos trabalhar utilizando a interface web, né, via navegador, via browser, sem ser no Explorer. Então, aqui a gente tem uma pasta, a gente vai criar a pasta. É muito simples, muito intuitiva. Então, eu criei a pasta chamada Licenças Microsoft. Eu vou entrar dentro dessa pasta e eu posso carregar arquivos desde o meu computador, desde o meu disco local,
Ou também eu posso criar um novo diretamente na nuvem. Então, eu vou criar um documento Word aqui, de teste. Criei um documento e vocês podem ver que foi modificado há alguns segundos. Se eu voltar algumas pastas anteriores, eu consigo ter esse controle. E aí eu vou lá na minha equipe do SharePoint. Se eu entrar em licença Microsoft, o arquivo Word vai estar lá também. Então, aí eu vou criar um arquivo em Excel. Criei um controle de licenças. Aí ele abriu a planilha. E voltei no licenças Microsoft. Eu atualizei a página e a planilha está lá. Então, vocês podem ver que a sincronização é muito rápida. É muito rápida. O delay é questão de segundos, certo? Então, você não precisa se preocupar na questão de demora para aparecer os arquivos para outros usuários. E aí eu mostro algumas opções que você pode integrar com o Power Automate, pode criar fluxos, você pode também adicionar um canal, você pode abrir o canal no Teams, sincronizar também no seu Explorer. Se você clicar aqui neste botão, ele vai abrir um pop-up para você autorizar, para você poder sincronizar o seu SharePoint lá no seu Explorer, e você vai parar de utilizar seu SharePoint na web e começará a utilizar no seu desktop. Parte de compartilhamento, se o usuário quiser compartilhar com alguma outra pessoa, baixar localmente, ok? Adicionar atalho ao OneDrive. Quando você clica em adicionar atalho, aí sim ele vai misturar com seus arquivos do OneDrive, ok? Então, o correto mesmo é você clicar no botão da esquerda que é sincronizar. Mas vocês viram que é muito fácil de utilizar, muito dinâmico, muito intuitivo. Você consegue tanto carregar seus arquivos já prontos, que estão no seu disco local, e subir aqui na nuvem, que os outros usuários vão conseguir ter visibilidade também, ou você pode criar um novo. E vocês viram que são inúmeras versões que você consegue criar. E vocês viram aqui também que tem a lixeira, lembra que eu mencionei a lixeira de primeiro e segundo estágio? Se você clicar aqui na lixeira, você vai conseguir ter acesso aos arquivos excluídos. A lixeira de segundo estágio, somente o administrador do site consegue ter acesso, então o usuário final não tem acesso, beleza? Então, você, administrador aí do seu tenant, não precisa se preocupar com isso. Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre o controle de compartilhamento. Então, se o usuário ele quiser compartilhar com algum usuário externo ou interno, ele pode escolher, então, pessoas em Isso é Bueno, que é a minha empresa fictícia. Então, são pessoas da minha organização, somente com acesso existente. Então, são pessoas que já têm acesso nesse documento, que são pessoas que estão na sua organização também, e pessoas que você escolhe. Ok, pessoas que você escolhe, pessoas de fora da sua organização, e você consegue digitar o endereço de e-mail da pessoa e vai conseguir compartilhar com pessoas externas. É o mesmo esquema do uso do OneDrive. Vocês podem ver que é até a mesma interface de compartilhamento. O que muda mesmo são as permissões, as limitações que a gente consegue fazer na nossa organização para evitar o uso de informações fora da empresa. Então, por exemplo, eu estou compartilhando com um usuário externo e eu quero que ele só exiba o documento, mas eu também posso deixar que ele edite, e ele pode exibir, mas não pode baixar localmente, que é o meio da gente deixar seguro esses documentos. Aqui tem um vídeo que mostra sobre o gerenciamento de acesso. Então, tem a guia Pessoas, que são pessoas de forma avulsa, que foi compartilhado, os grupos, então a gente consegue distinguir quais grupos têm acesso, e os links, que quando a gente cria um link para qualquer pessoa poder acessar esses documentos. E se você vir aqui em considera acesso, você consegue digitar o endereço de e-mail da pessoa, decidir a permissão que ela terá e compartilhar. Certo. Vou falar um pouquinho sobre o Microsoft Lists do SharePoint, que ele está incluso, porém as pessoas não lembram dele. E acho muito bacana aqui mostrar para vocês. E para falar um pouco dele, o que seria? Ele é basicamente uma planilha do Excel, só que ela é mais avançada,
mais divertida de utilizar. Então, você consegue organizar informações em um só lugar, como se fosse uma planilha, e você consegue visualizar de formas diferentes, então em grade, em calendário, em vários métodos. E é bacana que tem vários modelos prontos para uso, então você pode criar um lists de um modelo que a própria Microsoft criou para você. E você consegue ter o mesmo controle de acesso e segurança que o SharePoint. Você sabe quem está acessando, quem está editando, consegue ter o controle de auditoria, consegue ter o controle do histórico de versão também. Então, aqui no Lists, eu vou demonstrar para vocês como que ele funciona. Aqui eu crio um list de solicitação de viagem. Então, eu vou solicitar para minha empresa que eu vou precisar fazer uma visita ao cliente e o destino vai ser o Rio de Janeiro. Beleza? A rua chama Rio de Janeiro, fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. A data da viagem então, eu consigo selecionar a data que eu vou ir, a data que eu vou voltar, o custo que eu vou ter, tanto no hotel quanto na passagem aérea. Vocês viram que após que eu selecionei os dias, ele contabilizou já 7 dias automaticamente, e depois seu gestor, o RH, enfim, pode aprovar essa viagem. E você consegue criar vários dessas listas, ok? E essa solicitação de viagem eu já peguei lá no modelo do Lists, ok? Então, é muito bacana também. E ele já está incluso no SharePoint. Vocês podem ver que é a mesma interface que eu estava lá nos documentos. Vocês podem ver que aqui é um site de equipe, porque tem o símbolo do Teams. Então, é tudo integrado. Eu consigo utilizar os lists lá no Teams também. Então, você evita dar muitos cliques, né? Que os usuários, eles não gostam de portais diferentes, ter que acessar muitos lugares. Então, a Microsoft ela entende isso e centraliza todas essas informações, todas essas ferramentas em um só local. Beleza? Aqui tem um sistema de hierarquia do SharePoint. Então, a gente trabalha com alguns métodos de hierarquia. São os proprietários, que são as pessoas que têm total acesso ao seu site, conseguem fazer modificações, conseguem alterar identidades visuais e conseguem alterar regras. Então, são pessoas que têm full acesso, ok? Também trabalhamos com o uso de membros. Então, membros, eles têm acesso à edição e os visitantes. Os visitantes, eles têm acesso somente à leitura. Ele é utilizado para usuários externos. A gente vai lá, no centro de administração do SharePoint, a gente consegue selecionar a guia de afiliação e consegue definir esse nível de hierarquia. E é bacana que a gente consegue trabalhar com grupos de segurança também, como se fosse lá no File Server. A gente consegue criar grupos de segurança no portal do Microsoft ou no Entra ID e incluir esses membros. E a gente consegue liberar essa permissão para o grupo do TI. Então, eu e os meus colegas de trabalho que estão no grupo TI vão ter acesso somente leitura, por exemplo. Beleza? Então, você consegue ter esse controle. Você tanto pode adicionar usuários de forma avulsa nas permissões, no sistema de hierarquia, ou tanto usar os grupos de segurança também. Beleza? Aqui tem os alertas de alterações. Então, você consegue configurar essa regra. Toda vez que algum usuário ele fizer alguma modificação, alguém inserir algum arquivo, vai ser enviado um alerta para o e-mail do usuário destinado. Então, aqui eu criei um alerta que chama documentos, que vai ser enviado um e-mail para o administrador. Você pode tanto enviar por e-mail, tanto por SMS. Acho isso muito bacana, porque nem é sempre que a gente está com o notebook em mãos, o computador em mãos, e às vezes a gente não tem o Outlook conectado no nosso dispositivo e chega um SMS para a gente alertando. Porque se for algo muito suspeito, a gente pode entrar em contato com o usuário, verificar se essa informação é válida mesmo. Se o usuário não fez nenhuma modificação, a gente pode correr atrás para verificar se é algum tipo de ataque ou coisa do gênero. Então, isso é muito bacana, que também está incluso no SharePoint Online.
E como que eu faço para proteger os dados do SharePoint? O principal de todos, fundamental em qualquer ferramenta do Microsoft 365, é a autenticação de 2 fatores, o famoso MFA. Ele protege de 99,9% dos ataques de hacker, furtos de identidade, atividades mal intencionadas. Então, é fundamental que seja habilitado na sua organização. Desculpa, se você deseja proteger a sua empresa, tá bom? Só um minutinho. Outra forma também é a restrição por IP. Você consegue restringir lá no SharePoint, no portal de administração de SharePoint, que usuários só consigam acessar os seus documentos através de um range de IP. Então, você pode colocar o range de IP da sua organização. Okay. Então, se ele tentar acessar da casa dele, ele não vai conseguir, vai apresentar um erro. Essa é uma ótima forma também de proteger os seus documentos. Beleza? Os links com data limite. Então, eu vou mostrar para vocês depois o que é esses links com data. Você vai compartilhar o arquivo com algum usuário externo e você vai falar assim, você vai ter 30 dias para você ter acesso a esse arquivo, depois disso, cai o acesso. Beleza? As políticas de DLP, que é a prevenção contra a perda de dados. Então, os documentos que você tem guardado no seu SharePoint, você consegue colocar marcas d'água, como, por exemplo, arquivo confidencial, uma marca d'água assim, confidencial em vermelho, bem grande assim durante a folha. E consegue também impedir que os usuários compartilhem documentos que tenham informações confidenciais, então, por exemplo, CPF, RG, número do cartão de crédito, tudo que tiver dentro do documento, o DLP vai captar essas informações e vai impedir que você faça uso de má-fé desses documentos ou você possa encaminhar para fora da organização. Eu deixei aqui no canto inferior direito o QR Code que leva para vocês o webinar sobre prevenção contra a perda de dados que o técnico aqui da Microsoft, da Mapdata, ele fez, que ele apresentou. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem escanear esse QR Code que leva vocês diretamente para o YouTube para vocês assistirem nosso webinar também aqui da Mapdata. Perfeito? E também tem um controle de acesso de dispositivos não geridos. Então, dispositivos que não estejam em conformidade. Vocês criam uma regra lá no acesso condicional, com a licença do Entra-ID P1 ou P2, e vocês falam, se esse arquivo, se esse dispositivo ele não tiver em conformidade, não vou deixar ele acessar o SharePoint ou nenhum outro Office. Você consegue aplicar essa regra para outros aplicativos do SharePoint, outros aplicativos do Microsoft. E aqui tem a espécie de limitar o compartilhamento. Então, você consegue criar regras. Aqui você consegue limitar por compartilhamento externo por domínio. Então, eu só vou compartilhar com o domínio da Mapdata. Eu vou inserir o domínio da Mapdata aqui. Permite que somente usuários do grupo de segurança específico compartilhem externamente. Então, eu vou inserir um grupo de segurança que eu mencionei, que dá para ser criado lá no portal do Microsoft 365 ou no Entra ID. E quem estiver dentro desse grupo, quem for membro, vai conseguir compartilhar externamente. Isso é uma ótima forma de você proteger os dados da sua organização. Permitir que os convidados compartilhem itens do quais não são proprietários, acho que isso não é bacana deixar habilitado. O acesso ao convidado a um site ou a um drive expirará automaticamente após X dias, lembra que eu mencionei? Então, você consegue inserir aqui que 60 dias é o padrão. E as pessoas, elas usam um código para autenticar. Então, esse código vai ser expirado depois de X dias. E aqui na imagem da direita, ele mostra também as permissões de links quando você compartilha com qualquer pessoa, que a pessoa não precisa se autenticar. Né? Porque quando você compartilha com um usuário externo e precisa se autenticar, toda vez que ele fizer o login, vai chegar um código no e-mail dele, ele precisa inserir esse código lá no SharePoint. Aí sim ele vai poder ter visibilidade de seus documentos. E as permissões que você consegue liberar para qualquer pessoa, que no caso é exibir, que a pessoa vai conseguir compartilhar com outras pessoas, com poder de edição, e não acho isso muito bacana. O armazenamento do SharePoint.
O armazenamento do SharePoint, ele tem 1 TB para toda a organização. Lembrando que o OneDrive, ele é 1 TB por usuário. O SharePoint, ele é 1 TB para toda a organização, mas ele tem 10 GB adicionais por usuário licenciado de SharePoint. Então, você tem lá 10 usuários licenciados do SharePoint, 10 vezes 10, você tem mais 100 GB para utilizar no seu ambiente, perfeito? Então, ele vai contabilizar 1 TB e mais 100 GB adicionais. E assim, cada vez que for aumentando mais pessoas, você terá mais armazenamento na sua organização, perfeito? Como que a gente faz para gerenciar o armazenamento do SharePoint? O que eu estou vendo ultimamente que os clientes passam, né? Eles estão relatando muitos problemas de armazenamento cheio. E eles não sabem o que está ocorrendo com esse armazenamento. Eles falam que eles não têm tudo isso de arquivo para ocupar 1 TB na organização. Ou mais, né? E aí, lembra que eu mencionei para vocês sobre o histórico de versão? Lá nos slides anteriores? Exato, o histórico de versão ele ocupa o armazenamento do seu SharePoint. Então, é muito importante que você veja se é realmente necessário excluir os históricos de versões para poder liberar armazenamento no seu diretório, na sua organização. Tem como você também adquirir armazenamento extra. Então, você pode comprar por giga, ok? E assim que for inserido dentro do seu tenant, já vai ser liberado automaticamente o espaço para o pessoal poder utilizar. Tem também o arquivamento do SharePoint. O que esse arquivamento faz? Você vai pegar aquele site que não é muito utilizado, que são arquivos que o pessoal não acessa com tanta frequência, e vai levar ele para uma camada mais fria. Então, você vai arquivar esse site, e quando você precisar acessar alguma coisa, algo importante, você restaura ele, ok? E utiliza os arquivos, vê o que você precisa fazer e arquiva ele novamente. E aí vai ser liberado espaço no seu armazenamento, perfeito? Também tem a lixeira. A lixeira, ela contabiliza armazenamento, tanto a lixeira de primeiro e segundo estágio. Então, é importante ressaltar aqui, faça uma limpeza no seu ambiente, veja se você excluiu algo indevido de fato e faça a limpeza da sua lixeira para poder liberar os armazenamentos, porque a gente vê muito caso de que está cheio e não sabe o porquê está cheio. Mas esses são os vários motivos, os demais motivos do seu armazenamento em geral está ocupado. Perfeito? E lembrando que nós da MapData, nós trabalhamos com um serviço de limpeza do ambiente. Então, a gente faz esse gerenciamento para você. A gente está com um serviço sobre o histórico de versão que a gente faz a limpeza via PowerShell, via script, perfeito? Então, assim, se você for excluir manualmente, você vai demorar muito tempo, porque é muito histórico de versões. Por quê? Por padrão, o SharePoint, ele contabiliza até 500 versões. Nossa, 500 versões é muito para mim, não preciso de tudo isso. Tem como eu diminuir? Tem. O mínimo é 100. Então, assim, acredito que ainda fica muita versão para cada documento. E a gente faz essa limpeza para ti. Então, se você tem interesse, se você precisa reduzir o armazenamento do seu SharePoint, entre em contato comigo, entre em contato com a responsável comercial, com o nosso time de suporte, que a gente faz todo esse processo para você, ok? E a gente consegue também fazer a modificação de versionamento. Então, a gente consegue diminuir para menos que 100, beleza? Por padrão, o mínimo é 100 e o máximo é 500. O SharePoint, ele chegou com uma ferramenta que é o Microsoft Syntex, que trouxe juntamente o backup do SharePoint. É uma ferramenta nova, nativa da Microsoft, e ela é paga conforme o uso. Então, você precisa de uma assinatura do Azure, um grupo de recursos e sucesso. Aí você consegue fazer o backup do seu SharePoint. O backup é feito a cada 10 minutos nos primeiros 14 dias. Então, a cada 10 minutos o seu site vai ser feito um backup, ok? Então, em caso de ransomware, vai ser muito mais prático de você poder recuperar.
Aqui você consegue fazer uma cópia, um restauro do seu site. E depois disso, ele é feito um backup só por dia, tá bom? A retenção é de 1 ano, então os seus arquivos eles ficam retidos por 1 ano, fora a praticidade que você tem de fazer esse backup. Aqui, nesses prints que eu tirei, eu não mostrei como é feito o backup em si, mas eu mostro a tela do backup do Microsoft Syntex. E o melhor de tudo, o Syntex, o backup do Syntex, ele não faz só backup do SharePoint, ele faz backup também do Exchange e do OneDrive, ok? Então, já estou dando um spoiler aí para vocês. Mas nosso foco aqui é o SharePoint. E vocês podem ver que com poucos cliques, depois que você configura tudo certinho, faz a ativação, que é muito simples também, ok? Muito tranquilo. Você pode vir aqui e adicionar sites. Então, você vem aqui, clica em exibir detalhes, vai abrir esse pop-up e vai ter adicionar sites. E aí você pode selecionar o site que você deseja e vai ser feito o backup. Você consegue também pausar esse backup se você quiser ou exportar listas de sites que estão sendo feito um backup se você precisar de algum relatório. Então, aqui no escopo tem um site, a atividade mostra quem fez uma modificação, então tem a espécie de auditoria aqui também. E a frequência, o backup do site é incluído a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos é feito o backup. Perfeito? O SharePoint, ele trabalha com o método de uso. Às vezes a gente fica se perguntando se o pessoal está realmente utilizando, se está passando arquivos batidos ou algo do tipo. A gente consegue ter visibilidade tanto no portal do Microsoft 365, o principal que nós já conhecemos, tanto no SharePoint. Beleza? Então, aqui eu estou no portal da administração 365 e eu consigo ver esses relatórios de uso. Então, números de arquivos, ou tipo de atividade, se está sincronizado ou não, ok? Consigo ver as páginas visitadas, então, consigo ver as datas e o número de páginas visitadas. Perfeito? Se eu vim aqui em uso do site, vai mostrar quantos sites eu tenho ativos naquele dia, o número de arquivos naquele determinado dia. Então, eu consigo ter esse controle através desses relatórios de uso. E é bacana ressaltar também que vocês conseguem ter esse relatório de uso não só para o SharePoint, mas para as outras ferramentas também. Então, eu quero ver sobre o Exchange, eu quero ver sobre o Teams, enfim, outras ferramentas, você consegue ter esse controle também. Abaixo dessa tela tem como ver quantos arquivos os usuários estão acessando. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, vocês conseguem também. Você é administrador, né, do tenant. Aqui eu já estou mostrando o uso do site dentro do SharePoint. Então, eu consigo ver todas as visitas do site, o tempo médio gasto por usuário, beleza? As páginas dos sites mais visitadas, os documentos abertos, a quantidade de visualizadores que tem. Consigo saber se eles estão acessando pela área de trabalho, se é por um dispositivo mobile. E aqui ele fala que segunda-feira a maioria das pessoas acessam o site SharePoint. Então, ele consegue calcular essas informações para você. Acho isso muito bacana. E aqui embaixo tem o compartilhamento com usuários externos. E aqui mostra o compartilhamento que tem, qual documento eu estou compartilhando externamente. Se você quiser ter esse controle, você consegue também. O SharePoint está trabalhando com a gestão avançada, aqui, que é uma licença premium do SharePoint. Então, você consegue ter as políticas de sites inativos. Você consegue criar política para aqueles sites que não são tão utilizados e que ficam lá ocupando espaço indevido no seu armazenamento. Ok? Ações recentes do site. Então, não é aquela auditoria que a gente viu em alguns slides anteriores. É ações que a gente configura digamos, no back-end, né, do SharePoint, que somente os administradores vão fazer. Então, você consegue ter essa auditoria também dos administradores. A política de transferência de dados, que é impedir que os usuários eles não sincronizem
não baixem, eles só acessam o SharePoint na web, que é o meio de fazer um controle, de você trazer mais segurança para sua organização. Mas isso depende de empresa para empresa, de política para política, né? Controle de acesso restrito ao site. Então, determinado usuário ele não vai ter acesso de jeito nenhum a determinado site. Você consegue fazer isso com a gestão avançada do SharePoint. E gerar informações KIA. Então, é uma inteligência artificial que roda por trás do SharePoint, que ele vai te trazer relatórios, vai te trazer dicas. Então, por exemplo, você pode falar assim: me traga um relatório de pessoas que estão com acesso indevido aos sites, e ele já vai listar para você esses acessos e você consegue tomar as medidas cabíveis, consegue remover o acesso, perfeito? Aí você precisa do licenciamento do SharePoint avançado. Bom, depois que você me falou isso, eu gostei do SharePoint. Depois da sua explicação, Isabela, depois de você ter me mostrado tudo, gostei do SharePoint. Como que eu faço para migrar ele, né? Como que eu faço para levar o meu file server local para o SharePoint? As dicas que eu dou, né? Avalie o conteúdo que você deseja migrar, porque às vezes é um conteúdo muito, muito pesado, né? Que não compensa você armazenar no SharePoint. Veja se é necessário migrar tudo também. Às vezes você nem utiliza todos os documentos no seu file server e você vai acabar ocupando espaços indevidos lá no seu SharePoint. A estruturação do ambiente. Então, prepare esse ambiente onde subir os arquivos, prepare os grupos de segurança, as GPOs, deixa tudo redondinho, bonitinho, para depois você só fazer a migração dos arquivos e o pessoal poder utilizar. Configuração de segurança, então aquela parte de compartilhamento que eu mencionei, quem vai poder compartilhar, qual site vai poder compartilhar externamente, que tem como você fazer essa divisão por site também, ok? E também verificar a parte de boas práticas de número de caracteres, porque, se eu não me engano, o SharePoint online na web pode ter até 400 caracteres. Mas quando você sincroniza no Explorer, ele vai bater na limitação de 256 caracteres e aí vai gerar erros de sync, né, de sincronismo. Então, é isso que eu recomendo para você. Avalie todas essas informações. E nós também trabalhamos com a migração de file server. Então, a gente pode levar seu file server local para o SharePoint redondinho funcionando. E depois a gente passa as boas práticas, o repasse de conhecimento também, ok? E se você deseja fazer essa migração com a gente, entre em contato. Eu vou deixar meu contato no final da apresentação. Ok? E por que migrar para o SharePoint? Uma delas é a tecnologia avançada, né? Porque vocês viram a interface dela, é muito simples de utilizar. Eu nem consegui mostrar tudo que dá para ser feito dentro do SharePoint. Tem muita coisa, tem muita configuração por trás que dá para os administradores de TI brincar um pouco. Consegue acessar de qualquer lugar do mundo, então você que está utilizando seu file server local, você só consegue acessar através do seu notebook, do seu desktop, ok? E com o SharePoint, você consegue acessar no tablet, no celular, no Mac, como vocês viram, em outros sistemas operacionais, fora o custo-benefício, que ele está incluso na maioria dos licenciamentos do Microsoft 365, ok? E tem a integração com as ferramentas do Microsoft, como eu demonstrei com o Teams. Vocês viram que o Teams vocês conseguem utilizar, vocês podem tanto criar um site SharePoint, incluir ele na sua equipe do Teams, ok? Ou no seu canal. Ou você pode utilizar o seu canal, os canais do Teams e converter em um site SharePoint, ok? Então, você consegue reaproveitar. Então, esses são os inúmeros motivos que eu digo para você migrar para o SharePoint. Fora que você também não precisa de uma VPN, a não ser, né, que você faça a restrição por IP lá que eu mencionei. Mas fora isso, você só precisa de um acesso à internet. Perfeito? Mas se você quiser sincronizar os seus arquivos localmente com o seu Explorer e ficar sem internet por algum motivo, você consegue baixar esses arquivos localmente e depois liberar espaço na sua máquina física, beleza?
bem simples de fazer também. Aqui tem a parte de licenciamento de SharePoint Online, então ele está incluso na linha Business, então tanto no Basic, Standard, Premium, a linha Enterprise, linha Educacional, a linha Governamental, o Teams Essentials e o Teams Enterprise, o SharePoint Plano 1 ou Plano 2 e o linha de frente, né, que é o F1 e F3. Então, vocês podem ver que o SharePoint ele já está incluso no seu licenciamento. Às vezes ele está lá passando batido e você não viu o quanto que ele é valioso na sua organização, o quanto que você pode ajudar os colaboradores a otimizar o seu tempo, beleza? Ele só não está incluso na linha do Apps for Business e Apps for Enterprise. O SharePoint ele não está incluso no licenciamento, tá bom? Bom, vamos para o nosso momento de Q&A. Vamos cá, perguntinhas. Eita, tem um monte de perguntas. Isso aí, manda pergunta mesmo. Chipbyte, tecnologia. Essa integração de SharePoint no Explorer funcionaria lá com o file server local de forma transparente para os usuários? Olha, se eu entendi bem, você queria sincronizar o SharePoint no seu servidor e os usuários acessarem de lá? Se for isso, eu não recomendo. Dá alguns erros de sincronização. Ele pode até funcionar, mas vai dar uma dorzinha de cabeça depois. Então, eu não recomendo. Recomendo que cada usuário ele sincronize no seu próprio dispositivo. Beleza? Luiz Guilherme. Aqui na empresa, enfrentamos um problema ao anexar arquivos nos e-mails. O sistema integrado Outlook permite anexar apenas um arquivo por vez. Isso se torna bastante conveniente. Quando precisamos anexar vários arquivos, como 5 ou mais, em um único e-mail, existe alguma forma de facilitar esse processo e anexar múltiplos arquivos por uma vez, sem precisá-los baixá-los antes para o computador? Bom, tem como você enviar um arquivo zipado, mas tem empresas que barram essa extensão, né? Eu acredito que somente dessa forma mesmo. Mas, assim, se você utilizar o SharePoint, você pode compartilhar ele diretamente com os usuários, aí facilitaria. Vocês não precisariam anexar um monte de documentos no seu Outlook. E aí, se você compartilhar com os usuários, vai chegar lá um convite no e-mail deles, informando. Formando Isabela, está compartilhando, deseja compartilhar arquivos com você. Clique aqui para abrir. Então, é bem simples. Carlos Rezende. Por que quando colocamos o acesso da pasta criada no SharePoint via Explorer para alguns de nossos colaboradores, ao eles abrirem um documento Excel, por exemplo, e editar alguns momentos, ele falha a sincronização, ocasionando uma bolinha vermelha, informando que não foi possível alterar informações, causando incompatibilidade de informação. Então, às vezes, o OneDrive, ele gera alguns conflitos de sync mesmo. E tem como corrigir isso através de alguns comandos que a gente utiliza. Talvez o problema esteja no OneDrive do colaborador em si, não no SharePoint, entendeu? Então, se você precisar de assistência técnica nessa parte, você pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda você nesse comando que a gente faz para corrigir o OneDrive. A gente redefine o OneDrive, ok? Não perde nenhum arquivo nem nada, ele somente corrige essas falhas. Então, acredito que o problema esteja no OneDrive do colaborador e não no SharePoint em si, ok? Mas não é normal você trabalhar com autoria e dar problema. Eita, tem tanta pergunta que eu nem sei qual é. Luiz Guilherme, como faz esse arquivamento? Outra pergunta. Tem algum jeito de limpar esses históricos de versões de todos os arquivos de uma vez? Pois temos muitos. O arquivamento, você precisa de uma assinatura no Azure e um grupo de recursos, beleza? A gente trabalha com licenciamento do Azure também. Se você tem interesse, você pode entrar em contato com a gente.
a gente auxilia você e faz a configuração no seu tenant, que é bem tranquilo, que a gente tem que habilitar a assinatura, fazer umas configurações por trás. Mas é bem tranquilo. Sim, é possível você limpar o histórico de versões de uma vez só, através da ferramenta que nós utilizamos, ok? Então, depois, se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode fazer uma reunião juntos, avaliar seu cenário certinho. Por favor, confirmar espaço no SharePoint. É mesmo 1 tera? Meu parceiro Microsoft me disse que é 2 teras. Onde verifico o espaço? Você consegue verificar o espaço no seu portal de administração de SharePoint. Por padrão, ele é 1 tera. Talvez você tenha 2 teras por conta dos seus licenciamentos que você possui. Lembra que eu mencionei que cada usuário licenciado SharePoint tem direito a 10 gigas? Então, talvez seja isso que você tenha 2 teras, mas por padrão, é 1 tera só. Hoje, Débora Nieri, hoje conseguimos limitar o número de versões? Então, é possível limitar, ok, via script, porque via interface gráfica você consegue limitar somente até 100 versões, ou máximo 500, via interface gráfica. Via código, você consegue limitar para menos, ok? Tem alguma ferramenta ou facilitador para ir transferindo do file server local com AD para o SharePoint, mantendo os arquivos, passem na mesma estrutura, permissões de acesso, etc. Tem a ferramenta nativa do Microsoft 365, que você consegue fazer essa migração, ok? Então, tem tanto essa ferramenta nativa, quanto outras terceiras, que é possível. Certo, vamos ver. Giovanni Dias Guimarães. Qual a licença para realizar a integração entre o file server e o SharePoint? Então, você consegue utilizar o SharePoint com as licenças a partir da linha Business, Enterprise, Governamental, ok? Mas se você quiser fazer a migração de fato, migrar os seus arquivos do ambiente local para o SharePoint, aí você utiliza essa ferramenta nativa da Microsoft ou ferramentas terceiras que eu mencionei. Aí, se você, sei lá, talvez queira utilizar o SharePoint sincronizado no seu servidor para os usuários acessarem, né, o diretório de SharePoint, e tá lá o símbolo de prédio também, eu não aconselho essa prática, beleza? Vamos ver mais. Alguém tem mais perguntinhas? Vocês já usam o SharePoint? Todos? Alguém tem interesse em começar a usar, mas não sabe por onde começar? Pessoal, lembrando que se acaso vocês tiverem algum erro, algo que vocês precisem de ajuda, vocês podem entrar em contato com o nosso time, que a gente pode ver um meio de auxiliar vocês, tá bom? Débora Anieri. No trabalho, temos um problema recorrente com arquivos de coautoria. Por volta de 6 pessoas utilizam o mesmo arquivo e, por algum motivo, temos muito problema de sincronização. Por exemplo, o que um faz na planilha não reflete para o outro. E daí precisamos pedir para todos saírem do arquivo e subir uma nova versão e acabam perdendo informações. Bom, como eu mencionei, às vezes o problema está no OneDrive e a gente precisa redefinir, porque a gente costuma muito trabalhar em coautoria aqui, que são arquivos muito acessados pelo nosso time técnico, e assim, funciona legal, entende?
Então, talvez seja preciso rodar um SARA, né, que é a ferramenta da Microsoft de correção de falhas, ou redefinir o OneDrive do colaborador. ShipByte Tecnologia. Hoje temos um file server na empresa com pastas nas raízes de cada departamento. Por exemplo, financeiro e comercial, delas para frente. Cada uma tem suas permissões de grupos no AD. Eu consigo ter um SharePoint com todas as pastas e manter essas permissões? Ou eu preciso criar um SharePoint para cada pasta do departamento? Sim, você consegue trabalhar com o sistema de hierarquia por pastas. Então, tem a pasta em um único site, financeiro, e tem a pasta comercial. Você consegue quebrar essa hierarquia, ok? Nas duas pastas. Então, o pessoal de comercial só vai ver comercial, o time financeiro só vai ver financeiro. É possível, sim, quebrar essa hierarquia. No gerenciamento de acesso mesmo que eu demonstrei, se você clicar nos grupos, você consegue quebrar essa hierarquia, beleza? Ou em pessoas também. Só que, assim, o que eu recomendo? Que cada site tenha o seu próprio departamento, porque depois o SharePoint ele tem algumas limitações de arquivos, né? Então, se você subir uma quantidade muito grande de arquivos, assim, é uma quantidade muito grande mesmo, ok? Pode ocorrer falhas de sincronização, falhas de não replicar informações para os outros usuários. Então, eu recomendo que cada departamento tenha seu próprio site, até por questões de segurança também, de organização, entende? Então, eu recomendo essa prática. Mas você pode utilizar dessa forma assim, que funciona perfeitamente. Guilherme Jorge. Exemplo. Pós-migração para o SharePoint. Tem o Power BI rodando nele e minhas bases de dados estavam apontando para o file server local. É possível integrar o SharePoint com o Power BI e realizar um apontamento de base de dados para o site SharePoint? Bom, por exemplo, se sua fonte de dados se uma planilha no Excel ou um outro documento, sim, é tranquilo, você nem precisa configurar um gateway, porque acredito que você tem um gateway configurado para conectar com o seu file server local, né? Quando você conecta sua fonte de dados com vamos dizer assim, mesmo programa do Microsoft 365, você nem precisa configurar o gateway para conectar com o Power BI. Então, sim, funciona. A Débora Nieri perguntou sobre o versionamento. Fazemos backup de PST no OneDrive. Existe uma forma de limitar o número de versionamento? Sim, existe. Porém, é aquilo que eu mencionei, né? Não tem como você fazer a sua configuração via interface gráfica. Somente via código, tá bom? Pessoal, acredito que seja isso. Ok? Acredito que as perguntas espero que foram sanadas, mas se acaso vocês tiverem mais, então eu quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigada por ficarem aqui até o final. Foi muito bacana. Esse aqui são os nossos meios de contato, então se vocês quiserem contratar o comercial, o suporte ficam à disposição. E aqui tem o meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. Siga a gente nas redes sociais, basta escanear o nosso QR Code, perfeito? Uma ótima tarde e até mais.